O que essas pessoas estavam fazendo no Congresso Nacional? Como elas obtiveram acesso a essa sessão do Senado Federal? Uma série de perguntas que ainda precisam ser respondidas. Como essa pessoa, o George Washington, conseguiu comprar 160, 170 mil reais, se eu não me engano, é um número preciso, em armas? Quem habilitou o acesso a essas pessoas à sessão do Senado Federal? Por que elas estavam cercadas de parlamentares bolsonaristas, de influenciadores bolsonaristas? Então, evidentemente, existe uma série de questões que precisam ser respondidas, e, ao que tudo indica, existe sim uma trama maior por trás disso, que não está restrita a esses dois personagens. Isso precisa ser investigado. Evidentemente, eu não quero fazer nenhum tipo de ilação, porque isso cabe às autoridades competentes. Agora, me parece bastante claro, a essa altura dos acontecimentos, de que existem outras pessoas que estão envolvidas com esses atentados, e tudo isso precisa ser esclarecido prontamente. Agora, veja, gente, tem um aspecto que eu acho muito importante salientar, que a fala da própria Daisy traz com muita propriedade. Tudo isso teria sido radicalmente evitado se o Bolsonaro tivesse reconhecido a derrota. Se ele tivesse vindo a público e dito: eu perdi, a eleição acabou, eu me coloco na oposição de forma democrática ao governo eleito, mas esse pleito presidencial está definido. Isso teria evitado toda uma série de dores de cabeça, e esse tipo de coisa que, em última análise, pode resultar em perdas de vidas humanas. Graças a Deus, nesse caso, esse plano foi descoberto antes que os bolsonaristas conseguissem efetivamente detonar o artefato explosivo perto do aeroporto de Brasília, porque isso teria implicado na morte de mulheres, de crianças, de homens, enfim, de civis que são inocentes e que, de alguma forma, pagariam com a própria vida. A meu ver, o jogo da democracia, sobretudo no que diz respeito aos parâmetros republicanos, ele está em constante construção. É por isso que debates são importantes, é por isso que esse tipo de análise que o Wall News traz é importante. A meu ver, tem um aspecto fundamental que a gente precisa começar a discutir, que é, no pleito presidencial, a pessoa que for derrotada pelo pleito presidencial de forma legítima, como foi o que efetivamente aconteceu agora em outubro de 2022, precisa necessariamente reconhecer a derrota. Isso precisa estar contemplado no jogo constitucional. Não se trata a depender do temperamento da pessoa, ela liga concedendo a derrota ou não. Porque se você pega um governante que tem o temperamento do Jair Bolsonaro, isso não acontece, isso causa todo esse tipo de transtorno e de dano que a gente está vendo ocasionado nessa situação. Então, isso é muito deletério para a vida sociopolítica do país. Me parece pertinente discutir, daqui para frente, que a gente tenha dispositivos que sejam capazes de te dizer: bom, se você não reconhece a derrota em sendo derrotado, a eleição foi legítima, você não reconhece a derrota, também me parece pertinente dizer que você não possa se candidatar por algum tempo, enfim, que você tenha algum tipo de consequência que incida sobre a tua própria carreira política. Porque senão a gente fica à mercê desse tipo de arbitrariedade, no qual a gente viu, que levam a consequências drásticas. Infelizmente, é o que a gente está tendo que encarar nesse momento, Gabriela.